E agora, dando continuidade ao evento, Felipe Damasio. Felipe Damasio, já chegou? Tá, ok. Felipe Damasio que trará uma apresentação, ele que é diretor de tecnologia da Tagus. Então vem para cá, Felipe. Por favor, acho que nós vamos ter que trocar aqui, é isso? Chegou o técnico ali para ajudar agora. Lembrando que o evento ele passa ao vivo na internet no site da Abranet, abranet.emissora.tv. Faz o cadastro, acessa e assiste ao vivo. Se alguém da equipe ficou na empresa ou tem alguém que você queira avisar, www.abranet.emissora.tv. Senhoras e senhores, então com vocês, Felipe Damasio. Boa tarde, pessoal. Bom, a ideia aqui é eu apresentar para vocês, a gente fazer, na verdade, um rápido debate sobre esse nosso produto, que é o Hyper, que é um cache para provedores de internet, mostrar aqui do ponto de vista tecnológico, da parte da engenharia do produto, alguns avanços que nós tivemos ao longo desses anos de mercado e quais são assim, a linha de desenvolvimento que a gente está construindo para melhorar o produto a cada dia. Então eu vou passar um rápido histórico do ponto de vista técnico do produto, para vocês poderem entender um pouco de onde a gente vem, qual é a nossa proposta de trabalho, para a gente depois poder entender a parte da engenharia do produto e para onde a gente está querendo caminhar. Então a nossa proposta, a nossa motivação para desenvolver esse produto, na verdade para a empresa como um todo, é acelerar a entrega de conteúdo na internet brasileira. Nós somos uma empresa brasileira, gaúcha, nós somos sediados em Porto Alegre, e a nossa ideia é poder fazer com que a internet brasileira fique mais rápida para os seus usuários, e no contexto, como é da internet brasileira, também pode ser mais barata para os provedores de internet. Então a nossa ideia é desenvolver um cache escalável para que ele suporte múltiplos protocolos. A gente vê que a internet hoje está migrando gradualmente para uma internet textual, para uma internet mais multimídia. Multimídia é áudio e vídeo, que pode ser tanto sob demanda, principalmente aqui rádios ao vivo. Recentemente a gente está começando a ter cada vez mais transmissões ao vivo no site da Globo, é um particular que está crescendo muito nisso. E agora nas Olimpíadas na Copa isso vai explodir. Tanto quanto vídeos, ou áudio ou vídeo, que também são entregues em sites que são previamente gravados, como é o caso do YouTube, que é o mais popular de todos, sem dúvida nenhuma, e até em redes sociais, como o Facebook, já tem vídeos internos dele. Então, a nossa ideia é suportar múltiplos protocolos para poder fazer com que o cache consiga se adaptar sempre ao contexto da rede. E ele também consiga lidar com duas características de provedores, que é a velocidade distintas dos seus usuários. Então, aqui a gente tem provedores que tem clientes no mesmo backbone de ranges lá de 256K até 10, 15, até 20 MB de banda por cliente. E no sistema de cache, é muito importante que o usuário mais lento da rede não nivele o cache por baixo. Ou seja, quando o usuário de 20 MB está navegando na internet, a internet está rápida, está positiva, está assim, ele realmente consegue ver a entrega mais rápida do conteúdo. Mas quando o usuário mais lento pede algo para o cache, como ele tem que entregar afunilando a banda para ele, o cara que tem uma velocidade maior vai sentir aquele gargalo na rede como se fosse uma lentidão para ele. Então a ideia é que o nosso cache seja escalável o suficiente para poder atender esses dois, cada um com a sua velocidade distinta, sem um prejudicar o outro. E a mesma coisa no contexto dos backends, são os servidores da internet. O servidor do Terra pode ser mais rápido que o do YouTube, ou o do YouTube pode ser mais rápido que o da UOL. Isso também um não pode influenciar o outro de acordo com a entrega do conteúdo. E aqui um último ponto, que é um ponto que me chama muito a atenção do ponto de vista técnico, que é um provedor de internet, ele tem geralmente um perfil agressivo de navegação. Aqui geralmente a gente fala que provedores geralmente medem a sua agressividade
por megabits por segundo. Mas, na verdade, se a gente for construir um sistema de rede, megabits por segundo não significa grandes coisas. Digamos que o provedor tenha de 100 ou 10 ou 500 mega de banda. Isso não significa grandes coisas em termos de pressão de rede, porque o que vai realmente determinar o grau de pressão que uma rede vai ter vai ser a quantidade de pacotes por segundo. Então, o sistema de cache, não adianta ele poder atender um provedor, digamos, de 500 megabits por segundo, mas que ele tenha só 10 usuários na rede. Pode utilizar os 500 mega. Ele tem que conseguir aceitar uma grande quantidade de banda, mas com uma grande pressão de pacotes. Para realmente ter uma série de pacotes trafegando na rede ao mesmo tempo. E isso vai criar uma pressão no equipamento que vai estar afunilado, vai ser colocado dentro do backbone do provedor. Então, o sistema de cache são as nossas motivações para a construção desse sistema desde o primeiro dia de desenvolvimento. Então, nossas premissas técnicas é que um cache para provedor ele tem que ser rápido. Ele tem que ser, no pior caso, 2 vezes mais rápido do que a internet. Então, o nosso esforço desde o primeiro dia foi isso. A gente nunca, no pior caso do sistema de cache, ser um cache lento, né? Ficar pior do que estava antes de ser colocado. E um outro ponto que me chamou muita atenção aqui como comparativo foi que o melhor cache possível é aquele que está lotado. Por que eu falo isso? Porque geralmente se nota que o sistema de cache ele vem com uma grande quantidade de banda de HD, tem muita quantidade de armazenamento de dados, mas acontece um fenômeno que eu escuto muito quando eu converso com clientes, que usavam algum sistema de cache qualquer, seja do mercado, seja software livre, e geralmente comentavam que o sistema, quando estava vazio, ou muito no início, né, nos primeiros dias de implantação, estava excelente, a internet era muito rápida, a velocidade, a sensação de navegação era muito boa. Mas ao longo que o cache foi ficando lotado, a velocidade foi piorando a ponto de ficar horrível, de ficar assim pior do que se não tivesse cache. Então, quando o cache lota, que é quando realmente você tem uma quantidade grande de objetos para poder, né, entregar mais conteúdo para o seu usuário, ele fica mais lento, a ponto de tornar a internet, né, sem condições de ser utilizada. Então, isso é um paradoxo que a gente viu assim, isso a gente não pode passar, a gente tem que se esforçar muito para isso não acontecer. E um cache ele deve ser transparente para todos os sentidos da sua rede. Então, a gente sempre quis fazer com que o cache ele não aparecesse na rede, tanto para os usuários, quanto para os servidores web. Aqui, o sentido do usuário, do back-end, é o mais comum de todos, que é você, por exemplo, se você dá um IP real para o seu usuário, digamos para um usuário qualquer lá residencial, ele vai acessar a página do Terra, a página do Terra tem que enxergar o IP de origem como sendo o IP do seu usuário, não o IP do cache. Ok. Mas o que a gente também trabalhou foi para que quando, digamos, ele baixa lá a página inicial do Terra, aquelas notícias que tem na página do Terra, aquela quantidade de imagens, e baixa uma cópia dentro do servidor de cache. Quando o segundo usuário for pegar aquele conteúdo, vai estar armazenado localmente no cache, vai estar no provedor, o usuário ele tem que enxergar o IP de origem, o IP que está dando aquele conteúdo, também como sendo do Terra, e não como sendo o IP de origem do cache. Então, para o usuário tem que ser o Terra que está entregando, e para o Terra tem que ser o usuário que está fazendo o download. Então, essa transparência nos dois sentidos ela é importante para o cache realmente não ser detectado na rede por uma série de fins, até fins de segurança, para não tentar invadir o equipamento. E ele deve suportar CDNs. CDNs, para quem não conhece, é uma sigla que significa Content Delivery Network, é uma rede de entrega de conteúdo, que são uma série de serviços, significa, é um jeito bonito de falar de computação em nuvem, né? Que é um jeito chique de dizer que o mesmo objeto está armazenado em mais de um servidor ao mesmo tempo. Por exemplo, o YouTube ele é um que tem um CDN, a Terra tem outro, e uma série de, a Global, o Walmart, todos esses grandes provedores de conteúdo têm seus CDNs. O que eles fazem? Eles armazenam a página, por exemplo, a foto da capa do Terra, ela está armazenada em mais de um servidor. Geralmente esses servidores estão nos PTTs espalhados pelo Brasil, e estão para fins a pessoa de São Paulo não precisar ir até o Rio Grande do Sul pegar a capa do Terra, poder só até o PTT de São Paulo, ou caso o servidor central lá da UOL ou do Terra caia, você tenha cópias locais, né, para se um servidor cair, não parar a página do rapaz. Então você conseguir ter redundância na rede. Então isso para um sistema de cache tem que ser muito útil, por quê? Porque o endereço, a URL de download vai mudar, mas o objeto, enfim, no final dele é o mesmo. Então o cache tem que conseguir identificar que por mais que o local que esteja armazenado seja diferente, o objeto em si, ele continua sem alteração. Então a gente desenvolveu o cache a partir dessas premissas técnicas e também com algumas premissas comerciais, que ele não pode ficar gerando suporte constante. Então, para isso, a gente mantém o sistema atualizado automaticamente. O exemplo que eu dou disso para sempre mostrar, que foi em 2012, teve um caso particular, que o YouTube, as regras de negócio, que são as métricas que o YouTube usa para armazenar um objeto em algum servidor deles,
eles tiveram 5 alterações esse ano. 3 delas foram em função da popularização do Android, que é um sistema operacional que o Google fez. E o Android, ele, não sei se todo mundo sabe, mas o Android, ele tem suporte no sistema operacional a ver vídeos no YouTube, né? O que o Google fez? O primeiro que colocou isso, o primeiro smartphone, foi o da Apple, né? Foi o iPhone. O que o Google fez? Quando você acessa um vídeo pelo Android, hoje em dia, as regras de negócio do YouTube estão modificadas para quê? Para o vídeo, quando é requisitado no sistema operacional Android, ele vem numa velocidade maior e numa qualidade melhor. Que é para, né, dar uma puxadinha ali para o peixe lá para a brasa do próprio Google, né? Como ele é dono do YouTube e faz o Android, então os caras melhoraram o negócio para ele. Então assim, o sistema de cache tem que se adaptar a esse tipo de contexto, para não entregar o vídeo certo para o usuário errado, né, nem o vídeo errado para o usuário que também não pediu. E também comercialmente a gente tem umas premissas de poder atender provedores de diversos tamanhos de link, né? A gente tem versões lá de até 15 MB, né? Tem provedores menores do que isso, até provedores de 1 ou mais gigabits. Então, a estratégia inicial foi de um sistema de cache, a gente partiu como, na verdade, muita gente parte, que é ter um paralelismo do processamento de requisições de rede e análise de cabeçalhos. Significa que a gente usa, em termos técnicos, a gente usa um sistema chamado threads, ou processos leves. Que significa que a gente busca atender duas requisições ao mesmo tempo. Um paralelismo dentro de um sistema computacional, ele pode ter um grau de paralelismo real, no fim das contas, no máximo a quantidade de processadores que você tem na sua máquina. Então, um sistema que ele possui 8 cores na máquina, por exemplo, ou 4 cores, você vai poder ter no máximo 8 ou 4 requisições sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Não tem a possibilidade de ter mais que isso, mas você coloca em 60 mil threads, você vai ter na prática 4 rodando ao mesmo tempo e as outras 59 mil e tantas lá dormindo. Então, para isso, a gente fez com que os objetos extremamente populares, aqui os objetos que chama de hit, né, que ele é visto toda hora, páginas de vídeos mais comuns ou páginas de portais de notícia, se mantivessem em memória RAM. A memória RAM está conectada por um barramento no processador, geralmente de 1.3 GB, então ele é acessado de uma maneira muito rápida. Objetos que já são um pouco menos populares, isso aqui acontece muito quando a página do Terra troca, ou do UOL, né, qualquer site, ela troca, a notícia que estava ali anterior, aquela figura, ela continua sendo acessada por ali com uns 10 minutos. Mas a popularidade vai caindo, ela vai sendo cada vez menos utilizada. O que a gente fazia com isso? A gente migrava esse objeto, essa imagem antiga, para um disco que era um disco mais rápido, que era um disco SAS, que é um disco mais ligeiro, de uma quantidade de rotações por minuto maior, ou um disco SATA nas suas bordas. Então, o disco SATA, a estrutura de um disco hard disk, né, é como se fosse aquele disco de vinil, né, que tem aquela agulha que vai passando do disco para lá e para cá, só que no caso de um HD, ele tem tanto o contexto lá da agulha que nem era o vinil, mas ele tem uma questão de profundidade também, tem como se fossem andares de um HD. Um sistema SATA, quando você armazena os dados mais na borda, a tendência é ele ser acessado mais rápido do que você colocar na parte mais interior dele. Então, quando o objeto era um pouquinho menos popular, não era uma quantidade popular tão grande, ele ia para algum desses dispositivos de armazenamento. E objetos não populares, aquele objeto que, por exemplo, você pode vir a utilizar em algum momento, mas que o cache ainda considera válido para poder armazenar, ele era mantido num disco lento e geralmente grande. Então aqui a gente armazena uma grande quantidade de dados na parte mais interior do SATA, principalmente na parte final do disco, para poder você conseguir guardar eles sem maiores problemas. Então aqui é um exemplo que a gente teve de performance executando tudo isso, né, direitinho. A gente tem provedores de 150 MB, 14 mil pacotes por segundo e 3 mil usuários navegando ao mesmo tempo. Em torno de 6 milhões de objetos armazenados, a nossa latência aqui, por aqui eu quero dizer, o tempo até o primeiro byte. Então é o tempo que o cache realmente demorou para atender a requisição daquele usuário, para entregar o primeiro byte de conteúdo para ele. Ficou 120% melhor do que a internet. Então, do ponto de vista, né, de latência estava correto. Mas, se a gente fosse ver do ponto de vista de processamento, ele não estava dos melhores. Mesmo você utilizando 8 requisições ao mesmo tempo, por algum motivo o sistema operacional estava funilando aquelas requisições em 2 cores únicos. Você pode ver ali o quarto core, ele está funilado a ponto de ser 86% ocupado, processando as requisições, mesmo tendo uma quantidade de paralelismo razoável que deveria distribuir por todos os processadores do sistema. E aquelas cores ali, aquela parte verde, que é mais à esquerda de vocês, e a parte direita,
que é a vermelha, significa que a parte verde é o quanto o sistema mesmo está gastando de processamento. Quanto eu estou lendo algum dado do disco, ou quanto eu estou realmente processando, comparando uma string com a outra, né? Uma letra, quanto ver se a URL é a mesma, o objeto é o mesmo. E o tempo vermelho, que é a parte maior do disco, do gráfico, ela mostra quanto tempo o sistema operacional está gastando para executar aquela operação no meu hardware. Então eu mando escrever 10 MB no meu disco, a quantidade vermelha significa quanto tempo o disco ficou realmente escrevendo e o processador esperando aquela escrita terminar. Então vocês podem ver que o hardware estava sendo muito mal utilizado, porque ele estava sendo afunilado por algum motivo, dentro do processamento ele estava mal distribuído e mal utilizado. Então, por mais que ela esteja boa, ela está prestes a estourar. Como o nosso produto ele é fornecido, o hardware e o software juntos, nós sabemos sempre qual hardware nós estamos utilizando, porque nós damos o hardware, né, o produto ele vai inteiro, tem um appliance inteiro para o cliente. Nós decidimos fazer uma reengenharia para estudar melhor o hardware e estudar melhor o sistema que a gente estava utilizando para poder melhorar. Do ponto de vista da memória RAM, a gente estava com 16 GB de memória RAM disponível, utilizando 3.1 GB para armazenar aqueles objetos, né, muito populares e estava, né, adequado, estava usando uma quantidade de memória RAM até pequena. Então, na nossa reengenharia, nós decidimos fazer uma integração melhor com o sistema operacional. A gente utiliza em certos modelos em torno de 1 até 6 HDs para poder fazer atender as aquisições. Então, até 100 MB utilizamos somente um HD, até a partir disso a gente vai escalonando cada vez mais HDs. Mas nesse caso, onde utilizamos só HD, aí o que acontece? Você vai mandar escrever mais de um usuário, vai fazer um download de vídeos diferentes. Cada vídeo tem 5 MB. Então você vai escrever, né, 5x5, 5 usuários, você vai ter 25 MB para ser escrito no disco. Ao mesmo tempo, muitas vezes. Só que o HD é um só. Por ser um só, no final das contas, por mais que o sistema operacional mande 5 requisições em paralelo, o HD é um só. Lembra que tem aquele negócio com o meu vinil? Então ele vai escrever um por vez. E o protocolo SATA tem um protocolo específico interno chamado NCQ, que ele vai serializar aquelas requisições, vai colocar uma por uma, a ponto que ela diminua a velocidade, o tempo que ele tem daquela mexida naquelas cabeças nos setores dele, da agulha do vinil e dos andares de profundidade. Então, o sistema operacional tem um cara chamado escalonador de I/O, escalonador de manipulação de dados, que ele busca entregar para o hardware no final, já sabendo a ordem certa que vai ser o melhor para ele, para evitar que ele fique muito tempo pesquisando qual que era a melhor posição para escrever os dados. Só que o sistema operacional, como ele é feito normalmente, ele é feito para atender um sistema de usuário. O sistema de usuário é aquele sistema que a gente abre no editor de texto, uma caixa de e-mail, música, vídeo e acesso à internet. Então ele tem que atender todos ao mesmo tempo. No nosso caso, a gente tinha que atender um cara muito bem, que era o sistema de cache. Não nos interessava atender bem editor de texto, porque não tinha rodando. Nem ser leitor de e-mail, nem nada do gênero. Tinha um processo basicamente rodando, além das partes gerenciais, tinha um processo principal que era a parte do cache. Então nós decidimos mexer no kernel do sistema operacional, que no caso é o kernel Linux, para fazer um escalonador de I/O que atenda ao nosso contexto. Que saiba que quando uma requisição, por exemplo, de 5 MB, ela é dividida numa arquitetura x86, né, uma arquitetura da Intel, geralmente é dividida em páginas de 4K, que é a paginação que você tem em memória. Então você vai escrever aquilo em blocos, geralmente de 4K, de 4 a 64K. Então você divide os 5 MB em fatias. Qual que era a nossa estratégia? A gente utilizou. A gente, ao invés de quando chegar uma requisição de 64K para escrever no disco, escrever, depois pegar a próxima, porque se você tem 5 paralelas, você vai mandar um cara escrever 64K nesse lado, um nesse outro lado e um no meio. Só que em seguida, esse 64K tem mais 4 MB e pouco para escrever. Então ele vai mandar escrever de novo aqui, de novo aqui, de novo aqui. Então aquilo vai fazer com que o HD fique passando para lá e para cá, aquele vinil, numa performance muito ruim. Então o que a gente fez? Com que o escalonador de I/O esperasse um pouco, alguns nanosegundos, quando uma requisição chega, porque a tendência é quando ele mandou escrever algo nessa posição, em seguidinho ele vai mandar escrever algo nessa posição. Então ele já escreve numa passada, o HD já escreve o dobro de informações. Então isso já ganha uma grande quantidade de tempo. Por mais que sejam nanosegundos, isso na soma dá uma grande quantidade de tempo. E a gente também selecionou páginas lineares do disco para escrever eles no disco em específico, que a migração da memória RAM para o disco também é feita por páginas de 4K. Nesse caso específico, exclusivamente páginas de 4K. A gente fez heurísticas para validar o cache. O sistema, propriamente, ele elege sites suspeitos. Sites suspeitos são aqueles sites que podem mentir o tempo que eles vão ser alterados. Então, por exemplo,
A página do Telegram é uma página extremamente mentirosa, que ela fala que ela vai ser atualizada a cada 20 minutos, de 15 a 20 minutos, mas na prática, numa página de notícia, uma notícia pode acontecer a qualquer momento. Então, menos do que 5 minutos depois da página ser alterada, ela pode ser alterada de novo. Porque surgiu lá, fulano morreu, sei lá o que aconteceu, o presidente da França foi eleito. Então os caras vão lá e alteram no meio, contra as regras do jogo. O sistema de cache, então, ele vai ver que aquela página pode ser alterada a qualquer instante. Então, conforme os usuários vão acessando ela, ele vai perguntando se aquela página ainda é válida, para nunca correr o risco de entregar para o usuário, ou diminuir extremamente o risco de entregar para o usuário um site antigo ou desatualizado. E também aqui a gente decidiu eliminar um conceito que é muito comum em sistemas, pelo menos brasileiros, que usam cache, que é o conceito de plugin. Plugin é um sistema de... tem vários que usam esse sistema, muitos software livre, inclusive, que você, a princípio, o cache não faz cache de nada. Aí você adiciona suporte ao YouTube, aí adiciona suporte ao Terra, depois ao UOL, depois a Globo, vai com o tempo adicionando suporte a vários sites. Só que isso faz com que o seu sistema seja fixo para os sites que você suporta. Só que se você vai implantar num provedor em diferentes regiões do país, então eles têm um local, um jornal daquela região específico, que você, desenvolvedor, não sabe, mas que é extremamente popular, às vezes mais popular até do que sites mais comuns. E o seu sistema vai fazer cache daquilo. Então, o que a gente desenvolveu? A gente falou que um objeto, qualquer objeto acima de 256 bytes, que é 1/4 de 1K, ele vai ser passível de entrar no cache, desde que ele se mostre popular. Popular, eu quero dizer, desde que vários usuários comecem a acessar ele e vale a pena fazer com que ele entre no cache. Então você vai armazenar no final das contas menos objetos, para utilizar melhor o seu espaço, aquele negócio do cache lotado, mas vão ser objetos úteis, que se provaram realmente úteis para o seu contexto de internet. Aqui, o que mais me chamou a atenção foi um caso, a gente decidiu fazer isso, foi um caso, como nossa empresa é gaúcha, nossos primeiros clientes foram no Rio Grande do Sul. Então, naquela época, eu acrescentava, a gente acrescentava na mão essa mesma estratégia de 1 por 1, sites para poder fazer suporte do cache. Tinha um provedor, que a gente tem uma cláusula contratual dos nossos, a modalidade de aluguel, uma cláusula contratual que, se o cache não der 20% de melhoria do link, o provedor não paga nada, não paga a mensalidade do produto. Então, a gente estava sempre se esforçando para o negócio nunca baixar de 20%. E aconteceu que um determinado provedor estava dando em torno de 11%, 12%. E a gente estava lá arrancando os cabelos para tentar entender o que estava acontecendo, a ponto de eu ir no provedor, analisar o tráfego da rede dele e ver quais eram os sites que o cara tanto via. E o que mais me surpreendeu foi que, ao contrário de YouTube, Orkut, Windows Update e atualização de antivírus, que é o mais comum para todos os casos, esse provedor via muito site portalagricola.com.br, porque era uma região do interior do estado, onde tinha muitos fazendeiros, plantadores de arroz, e eles queriam ver a cotação do arroz naquela região para poder saber quando vender. Muito mais do que vídeo no Orkut, no YouTube, muito mais do que redes sociais como o Orkut. Então, aquilo que eu me dei conta é que se a gente continuasse com essa estratégia de acrescentar 1 por 1, a gente ia eventualmente surtar, porque não vai ter como você atender. Hoje, anos mais tarde, a gente já tem em torno de 340 equipamentos distribuídos no Brasil inteiro. Então não tem como você atender essa pluralidade de sistemas, de regiões do mesmo país, sem se adaptar automaticamente para o seu determinado contexto. Mas voltando aqui para o nosso caso, a gente teve então, depois de toda essa estrutura de reengenharia, nós tivemos aqui o caso anterior, então 150 MB e 14 mil pacotes por segundo. 13 mil usuários navegando ao mesmo tempo. A gente pulou para isso aqui. Um provedor de 600 MB, 4 vezes mais banda, 130 mil pacotes por segundo. Bem mais do que tinha anteriormente. E 8 mil usuários, mais do que o dobro, quase o triplo, na verdade, de usuários navegando ao mesmo tempo. Em torno de 15 milhões de objetos armazenados. E a latência ficou 40.000% melhor do que a internet. Porque o sistema operacional estava sendo melhor utilizando seus recursos. Mas o que mais surpreendeu foi que o uso do processador, ele ficou distribuído corretamente, e mesmo você quadruplicando a quantidade de banda que você estava utilizando, ele integrado na solução completa, desde o sistema operacional, os drivers, o kernel como um todo, ele ficou com no máximo ali 7 e poucos % em um core. Ele conseguiu, então, esse equipamento, utilizando lá, no caso, 48 GB de memória RAM, utilizando só 5,3 para manter esse sistema de cache no ar, funcionando com 130 mil pacotes por segundo. Então isso mostra que a estratégia de a gente conseguir fazer um cache realmente integrado,
de ponta a ponta, né? Conhecendo o hardware que você está utilizando e conhecendo o sistema operacional que você está desenvolvendo, e não fazendo uma solução abstrata para qualquer tipo de hardware, acaba se mostrando muito mais escalável para atender provedores, onde a gente tem uma maior pressão de navegação de usuários. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. A gente tem um stand aqui na Abranet. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida, tanto comercial quanto técnica, eu estou à disposição. E eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Mas queria, então, agradecer a atenção de todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Vamos abrir um espaço agora para perguntas. Alguém tem alguma dúvida, por favor, levante a mão. Nossa recepcionista levará até aí, após essa brilhante apresentação. Não? Ali uma. Boa tarde. Um provedor que tem um link de 600 megas, por exemplo, e ele tem várias distribuições, várias repetidoras e tal. Seria mais interessante colocar um cache só para atender ele, ou alguns distribuídos em determinadas regiões? Vai variar muito de qual que é a tua meta. Se a tua meta, por exemplo, é melhorar a sensação de navegação do usuário, quanto mais perto do usuário, melhor. Eu te digo assim, que varia. Por quê? Porque se esse meio, né, do backbone até a casa do usuário é o meio de fibra, então não faz tanta diferença. Entendeu? Aí já não faz tanta diferença, né, um na borda ou vários na ponta. Se é um link de rádio que tem interferência, que haja latência em algum momento da tua rede entre A e B, aí realmente quanto mais próximo do usuário é melhor, porque você vai eliminar aqueles pontos que podem oscilar. Entendeu? Porque às vezes acontece de você colocar num sistema de cache na borda e ele gerar tanta pressão nos seus rádios, porque às vezes você está lá 600 mega voltando 800. Entendeu? E aí o negócio tem tanto mais pacote passando que às vezes o negócio começa a piorar a latência em função da pressão maior. Então vai variar realmente de acordo com a estratégia, né? Qual que é a tática de instalação melhor. Então, varia muito com o caso. Já se for a economia, quanto mais centralizado, melhor, porque todo mundo vai acessar o mesmo, né? Para o rádio seria melhor, então. Para o rádio, quando você já percebe algum tipo de latência, já tem latência internamente na rede, quanto mais perto do usuário, melhor. Mais uma pergunta. Como é que funciona no caso de serviços tipo Netflix? Netflix é dividido em dois casos. Netflix ele tem um protocolo específico deles para vídeo sob demanda, que é o vídeo ao vivo. Você aluga e vê algumas horas. É aquele vídeo que você compra. O vídeo que você compra ele é feito um download como é o YouTube. É um download convencional que lá você suporta com tranquilidade. O vídeo que é ao vivo, né, alugado, aquele vídeo usa um protocolo que a Netflix fez de streaming. Esse protocolo nós não temos em produção ainda. Então o que a gente vai adicionar agora, a gente quer fazer, na verdade, no segundo semestre, é fazer suporte a essa parte ao vivo, né, ou alugada do Netflix, e quer fazer para a parte de vídeos ao vivo, como sendo aquela transmissão da Globo de jogos de futebol, e também rádios ao vivo, para poder se preparar o cache e atender aquelas pressões das Olimpíadas da Copa que a gente vai ter daqui a pouco. Então a gente não tem ainda suporte a isso, mas vai ter que seguir. E o que a gente tem também a gente reestruturou nossa interface de apresentação do produto, os relatórios e toda a maneira que a gente mostra os dados, que a gente trouxe aqui no nosso stand para quem quiser ver, uma demonstração de como é que a gente está mostrando esses dados de maneira mais disponível, mais autônoma para o provedor poder ver uma série de gráficos internos do produto, de latência, de economia, de quantidade de objetos que você tem à disposição. Felipe, nós temos mais uma pergunta ali. Felipe, parabéns pela colocação, pela apresentação. Eu acho que agora a tua última frase, agora que você falou sobre a integração do hardware com o software, tem uns que pedem até um ISO, né? Vou baixar no meu computador. Mas a minha pergunta é no início da tua apresentação, você falou sobre o pessoal que distribui IP público para o cliente. Essa implementação que você falou, ficar transparente para o usuário, já funciona hoje? Não, desde o início. Desde o início. Isso, não vou ter problema se eu tiver IP público para os meus clientes. Não, isso foi desde a primeira linha de código que a gente desenvolveu, você já tem a transparência nos dois sentidos, aquele que eu mencionei, tanto para o usuário quanto para o provedor, né, do conteúdo lá no caso interno. Os dois casos são verdadeiros já desde a primeira versão. E só uma última pergunta, referente à mística também dos HDs SSD. Certo. Funciona ou não funciona?
HD SSD ele é muito bom em termos de latência ele não tem SIC, né? Esse negócio do vinil ele não tem, é uma outra maneira. O que você tem em HD SSD, né? HD+, mas o que tem em SSD é que você tem uma quantidade de reescritas limitada. Então você vai escrever numa posição dele até aquele ponto que ele queima aquela posição. Então se chama até duas tecnologias de MLC e SLC. A tecnologia MLC, que é a mais barata, que geralmente as pessoas compram, ela tem uma quantidade de reescritas muito poucas. Então quando você vai escrever uma posição, você tem que se esforçar para nunca mais encostar naquilo lá. E se você vai reescrever em torno de 1000 vezes, ele já para de funcionar. Os SLCs, que são os mais caros, que são a menor quantidade de armazenamento por uma maior quantidade de reescritos, ele suporta até 15 mil reescritos, que dá em torno de 100 anos. Esses são muito bons. Então, do ponto de vista, assim, se você vai querer fazer um sistema de cache na mão, né, o HD SSD ele já te corta muito daqueles pontos que eu mencionei de armazenamento. Mas em termos da sua CPU ficar ocupada esperando o HD funcionar, você ainda vai ter, por quê? Porque a controladora e o protocolo que é utilizado, que é SATA geralmente, aquele protocolo tem um afunilamento, entendeu? Você ainda vai ter que ter algum tipo de... vai ser muito melhor, mas você ainda vai ter um limite do trânsito do processador, na parte do LCQ, da linearização da requisição, até encostar na HD. Entendeu? O barramento ainda é limitado. Então você vai precisar de uma estratégia para isso. Ok. Mais alguma pergunta? Ok. Muito obrigado então, Felipe, pela sua apresentação. Parabéns. Obrigado pelas dúvidas, pelas respostas. Mais informações, o stand da Tagus está aqui fora e o Felipe estará lá para sanar algumas dúvidas. Ok? Uma salva de palmas então mais uma vez ao Felipe. Obrigado.